que conseguimos lutar e vencer, então vamos vencendo. Desenvolver as virtudes. Conseguir fazer os estudos que conseguimos aprender. Tem detalhes, por exemplo, esse livro Mecanismos da Mediunidade. Tem pessoas que vão poder ler esse livro. O boio completamente, não fala nada comigo, não entendo nada disso de engenharia, de mecânica, de eletricidade. Mas vão ter outros livros, o próprio Paulo Estevam, que fala, caiu no meu coração que agora eu sou outra pessoa. Então, procurar o seu degrau na escala evolutiva. Nós temos aqui um caso muito interessante na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, que não era desse tamanho não. Aqui são 12 meses. De janeiro a dezembro. A editora que fez aqui o livro, acho que é a Edicel, então ela juntou os 12 meses para fazer um livro, mas na realidade Kardec fez por mês. E tem um caso muito interessante, que foi em outubro de 1858, com o título Obsediados e Subjugados. Porque Allan Kardec fala aqui a respeito do desenvolvimento mediúnico, que Emmanuel fez a advertência aqui, e nós vimos que tem que ter uma logística, um conhecimento e, além disso, um amor. Então, Allan Kardec, naquela época, como estava pesquisando, havia uma quantidade muito grande, mais de 1000 centros espalhados pelo mundo, que se reuniam, se comunicavam com os espíritos, então eram milhares de médiuns, milhares de comunicações, mandava as cartas para Allan Kardec. Isso virou uma espécie de uma febre. Durante os 10 anos, aquelas pessoas ficavam assim, né? E muita gente ia tentar, não conseguia desenvolver a mediunidade em nada, zero. Não conseguia. E tinham pessoas que tinham um desenvolvimento rápido e enorme. E essas pessoas que tinham um desenvolvimento rápido e enorme, algumas delas, e aqueles que olhavam para isso, aspiravam assim, olha, se eu conseguir, vai ser uma maravilha a minha vida. Porque aí tudo que eu quero saber, eu pergunto para os espíritos e eles me explicam. Eu vou ter um domínio de conhecimentos, eu vou ter um poder, né? Eu vou poder contar com eles para resolverem um monte de problema. Eles imaginavam isso. Não é nada disso que acontece. Nada disso. É possível desenvolver rapidamente bastante ostensividade. Em alguns casos, depende da condição orgânica que está o cérebro. A glândula pineal, a ligação e outros detalhes. Isso já é programado antes da reencarnação. É orgânico. Além disso, tem todo um trabalho do interesse espiritual. Lembra que existe um plano para cada um de nós e um governo do planeta, uma vontade de Deus. Mas em alguns casos há essa possibilidade e as pessoas, sem então entenderem para que serve esse fenômeno, pensam, vão iludidas disso. E aí qual o perigo? Sem o conhecimento de como é o mundo espiritual, a pessoa ser dominada, ser fascinada por uma conversa e receber um prejuízo enorme. E houve um caso real aqui, de um irmãozinho, que é F. Pontinhos, Kardec não publica o nome dele, que ele desenvolveu muito rápido, ficou se comunicando ostensivamente com o espírito, e esse espírito disse assim para ele, olha a conversa do espírito, no homem há 3 coisas, o espírito mau, o espírito bom e o próprio homem. Quer dizer, o próprio homem é, né, ele, pensamento e sentimento dele, mas dentro dele moram o espírito mau e o espírito bom. E aí, esse espírito disse assim para ele, olha, existe um jeito de expulsar o espírito mau. É fazer jejum, vigília de noite, passou uma receita. E quem fizer, se você fizer isso, esse jejum dessa forma, fizer essas vigílias, os bons espíritos, amando de Jesus, virão e vão arrancar o espírito mau que existe dentro de você. E você vai ser habitado só pelos bons espíritos, pelo espírito bom, e o próprio Cristo vem substituir o espírito mau que morava dentro de você. Então você vai passar a ser 3, o homem, o espírito bom e o espírito do Cristo vivendo em você. O Cristo que vive em mim. Está lá na Bíblia, pode ver, ele falava assim. Paulo não disse, o Cristo que vive em mim. Olha como o espírito é inteligente. Ele pega as circunstâncias, esse irmão era protestante. Ele pega aquilo que ele já acredita, que tem interpretação literal, né? A fé que ele tem, ele trabalha usando aquilo para dar uma autoridade, uma aparência, mistura um pouco com o que está na codificação espírita de Allan Kardec. Existem 3 coisas no homem: o corpo material, o perispírito e o ser inteligente. Que essas 3 coisas têm a ver com o homem, o espírito mau e o espírito bom, mas são 3 coisas. É um caminho, meio para cá, meio para lá. O problema é que esse irmãozinho acreditou,
fez o jejum, fez as vigílias, sentiu algo estranho no corpo dele, ficou convencido que o espírito mau estava afastado e que o espírito do Cristo estava habitando o corpo dele junto com o espírito bom. Começou a fazer uma quantidade de escritos gigantesca, uma produção milionária. E quando ele não estava lá, com o seu lápis e seu papel, ele ficava com o dedo escrevendo na parede onde ele estivesse. Sem parar, ele queria escrever. Escreveu aberração atrás de aberração e, muitas vezes, o Espírito mandava ele fazer coisas completamente malucas. Mandou ele deixar de ser protestante para ser católico. E ele foi atrás disso. Imagina o problema que deu na vida dele, na família, no relacionamento, com todas aquelas posições formais daquela época. Ele, não, porque o Cristo que vive em mim, o Espírito bom, porque se justificava, ele tinha uma fé cega naquilo. E aconteceu, até que um dia ele se comunicou com o Espírito, porque esse Espírito que estava fazendo essa fascinação não estava presente, e o Espírito se comunicou e falou assim: eu sou seu pai, me reconhece, veja, procure Allan Kardec, e ele vai te salvar. Você não quer salvação? Vai até Allan Kardec que ele vai te salvar. E aí ele ficou com aquilo, ficou pensando, poxa, não tenho dúvida, né? Meu pai me pediu para eu procurar Allan Kardec, eu vou lá procurar Allan Kardec. Ele foi lá, bateu na porta de Allan Kardec, eu vim buscar a salvação para o senhor. Você veio buscar a salvação? Eu vim buscar a salvação. Aí Allan Kardec começa a conversar com ele, entende o que está acontecendo, né? Busca toda essa produção que ele tinha, começa a explicar a esse irmão, começa então a fazer um tratamento com ele, com esse espírito que estava influenciando, até esse irmão ficar esclarecido. E deu um trabalho, né? Deu um trabalho, mas com Kardec e a equipe que ele trabalhava, né? Não tinha essa de acontecer que nem lá com os 7 filhos do céu, pegar a força, 5 saem correndo, 2 saírem sem roupa, porque também naquela época era só uma túnica que eles usavam, né? Uma capa, uma túnica, era muito fácil agarrar a pessoa e ela ficar despida. Ele conseguiu fazer um trabalho com esse irmão. Então ele trouxe aqui, numa riqueza de detalhes muito grande, e que eu fiz um resumo com as minhas palavras para entendermos o perigo que as ideias que chegam na nossa cabeça, nós temos que tomar cuidado com isso. As ideias que existem na nossa cabeça, nem todas são nossas. Parece tudo nosso, nem tudo é nosso. Uma parte é origem nossa mesmo, outra parte é origem dos espíritos. E aí o que acontece? Nós temos que analisar cada ideia e dizer, quero, não quero, jogo fora, alguém querendo atormentar. Então, às vezes, a pessoa vive assim. Ela entra num lugar que ela vem buscar a Deus e vem ideia profana. E ela fala, nossa, mas como é que eu tenho essa ideia? Às vezes não é ela que está tendo a ideia. É o mau espírito que está perturbando ela. Né? E às vezes é o contrário. Ela vai fazer uma maldade e vem aquela, não faça isso. Ela, como é que eu estou disputando comigo mesmo se eu esgano ou não perdoo? Né? É porque ela está com vontade de desganar, mas tem um bom espírito querendo que ela não faça isso. A influência dos maus espíritos mostra a nossa fraqueza, mas isso nós já sabemos. Né? Estamos aqui na Terra, onde tem muitos maus espíritos, isso já sabemos. Então, não podemos ficar assustados, preocupados. Não. O que temos que fazer é não escolher, não, eu não vou fazer isso. Pode ficar aí falando 500 mil vezes para fazer essa maldade, que eu não vou fazer nenhuma. E só por causa disso eu vou fazer essa bondade que não estava no plano. Pronto. Veio a ideia da maldade e ainda faço essa bondade que não estava no plano. Né? É conviver com essa influência. Não é possível impedir essa influência. Mas a escolha sempre é da criatura. Isso é a influência oculta do pensamento. Isso todos os homens na Terra têm, na vigília e no sono. Quando essa oculta